Graças a Deus, irmãos. Na glória do Senhor, nós nos reunimos mais uma vez e vamos novamente abrir as Escrituras na tentativa de encontrar nela a orientação do Senhor para a nossa vida. Vamos abrir as nossas Bíblias de novo em Efésios, agora, capítulo número 6. Nós vamos ler apenas 3 versículos, versículos 1, 2 e 3. Nós vamos tratar agora à noite assuntos muito mais relacionados aos mais jovens, mas alguns aspectos ainda são aplicáveis aos mais velhos também. Mas pelo menos hoje nós iremos tratar, nesse primeiro momento, sobre como é que Deus requer que os filhos se comportem e em seguida qual é o nosso coração, como o Senhor quer que o nosso coração seja para aqueles que ainda vão se casar. Efésios capítulo 6, versículos 1, 2 e 3 diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Muito bem, meus irmãos, nós estamos vivendo um período, uma época em que está havendo muitas mudanças, e essas mudanças estão levando as nossas famílias a entrar também num processo de transformação. Essa transformação que tem acontecido dentro das nossas famílias basicamente é uma modificação dos papéis da família. Então, o grande problema nosso hoje é que a família está sendo reorganizada com novos papéis. Geralmente a gente fica preocupado achando que isso diz respeito à tentativa de ideologia de gênero dentro dos nossos lares, porque afinal de contas estão querendo dizer que 2 homens ou 2 mulheres podem criar uma criança e ali se constituir uma família. Mas o problema não é necessariamente esse. Esse é um dos problemas. Na verdade, nós temos uma redefinição de um conceito do que vem a ser família. O problema é que essa redefinição confunde os nossos filhos. Então essa redefinição parte, em primeiro lugar, da redefinição do que seja o marido, do que seja a esposa, qual é o papel de cada um dentro de casa. Consequentemente, se modificam também os papéis de relação entre os próprios filhos. Então, o pai ninguém sabe mais o que é que ele deve fazer. A mãe não se sabe mais o que é que ela deve fazer. E quem é o filho dentro de casa, ele fica perdido nesse processo. Então veja, a redefinição da família é muito mais do que um problema de ideologia de gênero. A redefinição da família, na verdade, passa por uma redefinição, inclusive, de qual é o papel do filho e de como os pais se relacionam com esse filho. E, obviamente, nós estamos aqui interessados, na verdade, em descobrir como Deus quer que nós estruturemos nossa família. Eu disse ontem que a sociedade não tem o direito de redefinir família. E ela não possui o direito pelo simples fato de que ela não é a criadora da família. Família não é um fenômeno social. Família, na verdade, é uma criação divina. Quem criou a família foi Deus. E quando Deus cria a família, tudo que Deus cria, Deus regulamenta. Deus coloca normas. E ao criar a família, Ele colocou normas de relacionamento dentro dela. Ele colocou papéis muito bem definidos. Então, nosso desafio hoje não é necessariamente descobrir quais são esses papéis, porque na maioria das vezes a gente sabe. Nosso desafio hoje é retomar os papéis bíblicos para os entes familiares e assim estabelecer de volta o princípio de uma família que seja uma família conforme a montagem que Deus deu a ela. Para isso nós vamos ver hoje essa estrutura no que diz respeito a filhos. E deu um erro aí, mas faz parte. Ele mostrou logo tudo que eu quero mostrar, então deixa eu mostrar logo tudo de uma vez. Nós vamos começar a ver a questão, meus irmãos, do desonrar os pais. E essa questão de desonrar os pais, nessa relação dos filhos para com os pais, é na verdade um modelo que não é um modelo bíblico, porque é um modelo mundano. E a gente precisa entender isso, porque, em primeiro lugar, Deus previu, por meio das Escrituras Sagradas, que a desobediência aos pais é um princípio que deveria se alastrar e piorar à medida que os anos passassem, que nos últimos tempos
Uma das características que iriam marcar os ímpios é que eles seriam desobedientes aos pais. Se você prestar atenção, essa ideia da confusão familiar já está lá em Miqueias capítulo 7, versículos de 1 a 6, onde lá o Senhor nos começa a mostrar de que já naquele momento havia uma necessidade de se repensar a forma como os pais estavam se relacionando com os filhos. E com Jesus mostrando, não mostra diferente, já que Mateus capítulo 10, ele vai nos mostrar de que há uma contenda no lar, sempre entre pais e filhos. Se bem que essa contenda que nós vemos ver em Cristo é por causa do Evangelho, mas sempre vai haver esse conflito. Mas quando nós chegamos em 2 Timóteo capítulo 3, que é um texto bem pertinho aí de onde você já abriu, você vai ver que ele vai definir isso, dizendo de que os filhos, parece que minha voz hoje está pior que ontem, que os filhos seriam desobedientes, versículo de 1 a 9, ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Porque os homens serão egoístas. Veja, é uma descrição da nossa época. Eles serão egoístas, serão avarentos, serão jactanciosos. Lá no interior a gente chama de pabuloso, não sei se aqui chama assim também, mas é aquele camarada que se gaba de tudo. Serão jactanciosos, serão arrogantes, blasfemadores, olha aí, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Quero que você note que entre os ímpios estão aí incluídos os filhos desobedientes. Isso é importante pelo seguinte, porque nós começamos a olhar para os filhos desobedientes como sendo gênio ruim, má educação, uma coisa que é basicamente tratado dentro do princípio do relacionamento da família. E não é. Desobediência aos pais tem um princípio muito mais profundo, tem o princípio da desobediência a Deus. A desobediência aos pais no coração das crianças não está no mero comportamento, está no fato de Adão ter pecado. E a natureza pecaminosa implantada no coração do homem se tornar agora evidente por meio da desobediência. Ninguém ensina uma criança a ser desobediente. Mas quando ela tem 2 anos de idade, ela mal sabe falar, ela não consegue nem ainda correr direito, mas adivinha o que ela já consegue ser? Desobediente. Ela já consegue ser desobediente. Com 1 aninho de idade, ela nem sabe dizer nada, mal está andando, ela já consegue fazer o oposto do que você está mandando. E não é porque elas não entendem, elas entendem as ordens, elas não querem obedecer. Então o princípio é que isso é muito antigo. A questão toda que Deus, quando levanta isso, ele diz que isso é típico do coração humano e vai se agravar. Então parece que nós estamos vendo isso se agravar. Mas além disso, quando eu olho para esse desrespeito dos filhos em relação aos pais, eu preciso ver a forma como Deus enxerga esse desrespeito, como Deus enxerga essa desobediência. Porque nós nos acostumamos a enxergá-la com bons olhos, como um pai muito mais tolerante para com o seu filho. Nós precisamos ser mais pacientes com os nossos filhos. E na nossa paciência, nós nos tornamos negligentes com a desobediência deles. Agora imagine aí como é que Deus lidava com a desobediência naquela época. Se você chegar em Deuteronômio, capítulo 27, a gente vai dar uma passeada um pouco mais nesses textos bíblicos. Mas se chegar em Deuteronômio, capítulo 27, você vai descobrir a forma como Deus trata um filho desobediente. E não se assuste com a forma como Deus lida com filhos desobedientes. Eu vou dizer o motivo daqui a pouco. Mas no capítulo 27, versículo de número 16, ele diz assim: maldito serás tu na cidade, maldito serás tu no campo.
Maldito o teu cesto, maldito a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrar e maldito serás ao sair. É interessante porque esse princípio aqui todo é só de maldição. Notaram isso? O que é que você precisa entender? Que entre esses princípios que ele estabelece aqui de maldição, você vai descobrir que a desobediência aos pais está incluído entre essas maldições que Deus lançará contra aqueles. Ele é amaldiçoado por ser desobediente aos pais. Se você for para Provérbios capítulo 15, você vai descobrir lá que esse homem é considerado um louco por desprezar a sua mãe. Provérbios 15, versículo 20. Ele diz assim: o filho sábio alegra o seu pai, mas o homem insensato, o que é que ele faz? Despreza a sua mãe. Desonrar os pais era o ato de alguém insensato. Por que era tão estúpido alguém amaldiçoar ou alguém desprezar os pais? O motivo de ser tão estúpido é por causa da relação que existe entre Deus e a paternidade. Se você for um pouquinho mais à frente em Provérbios, capítulo 30, versículo 11, você vai ver essa maldição que foi estabelecida lá atrás, no texto que nós lemos de Deuteronômio 27, você chegando aqui no capítulo 30, versículo 11, diz que eles amaldiçoam o pai, ou seja, eles se lançam contra os pais em maldição. E olha, é tão insensato esse homem, ele é tão louco esse homem, que o texto diz aqui que ele é um amaldiçoado que amaldiçoa. Notem, há aqueles que amaldiçoam ao seu pai e que não bendizem a sua mãe. Então, essa pessoa que amaldiçoava os pais, ele é tido como insensato em Salomão, e ele é amaldiçoado lá no início de Deuteronômio. A pergunta que a gente faz é: como é que Deus lida com essas pessoas? Como Deus lida com esse tipo de gente? Como Deus lida com filhos desobedientes? A gente pode pensar que Deus lida com filhos desobedientes basicamente dando uma repreensão neles, ensinando-os a serem obedientes, para que eles voltem atrás dos seus pensamentos e se corrijam. Mas não se engane, a forma de Deus tratar a desobediência nem sempre é a maneira como nós estamos acostumados. Se você for para Deuteronômio capítulo 21, versículo 18, esse é um texto que os filhos deveriam decorar, porque se voltasse para ser do jeito que era na Bíblia, você estava em maus lençóis, cabra desobediente. O texto diz assim, ó: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que é o filho contumaz? É aquele que o pai ensina e ele continua fazendo o contrário. O pai fica dando as ordens e ele fazendo o oposto. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e à da sua mãe, notem, e a gente vai ver isso daqui a pouco, que a ordem não tem obedece só ao pai, ou obedece só à mãe, obedece sempre aos dois, sempre aos dois. Aí ele diz assim: se ele não obedece, ainda castigado, não lhes dá ouvido. Ou seja, se depois daquela surra o cara continua desobediente, depois de apanhar, o que é que o texto diz? O seu pai e a sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: quem é que vai dizer? Os pais vão dizer isso. Não é o pessoal da rua, não é o conselho tutelar, são os pais. Os pais levaram esse camarada para o ancião, e os pais estão dando um relatório para ele. O texto diz: e eles dirão: este nosso filho é rebelde quanto mais, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então, versículo 21, sentença: todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim
eliminarás o mal no meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. E aí nós descobrimos um princípio bem simples, que o governo teme não ouvir. Que punição para criminoso, que cadeia para criminoso, não é para corrigir o criminoso, é para corrigir os bons. Notou? É para que todo Israel tema. A punição para o criminoso não visa a correção do criminoso, visa a correção da sociedade para que ninguém entre lá. Então, basicamente, deixa eu dizer como é que funcionava. O pai pegava o menino dele de 5 anos de idade, dizia: meu filho, nós vamos lá na praça hoje que tem um evento. Lá na praça hoje. Levava o menino para a praça com 5 anos de idade. Chegava lá, tinha um camarada amarrado lá no meio da praça. Olhava para ele e disse: está vendo aquele homem lá no meio da praça? Pois é, meu filho. Aquele homem no meio da praça desobedeceu o papai e desobedeceu a mamãe. O papai e a mamãe dele tentaram de tudo. Deram uma surra nele, mas não tem jeito, ele é desobediente. Papai do céu agora mandou que a gente jogasse uma pedra nele para até ele matar. Pega uma pedrinha aí também, meu filho, que eu vou pegar a minha. Vamos todo mundo para a praça, nós vamos cobrir esse cabo de pedrada e morrer de pedrada. Não era um negócio bonito. O menino tinha que jogar as pedras dele também. Quando o cara estava lá morto, ensanguentado, todo rasgado no chão. Olha, tá vendo, meu filho? Não seja desobediente a papai, não. Entendeu? Como é que funcionava? Basicamente, essa criança ia entender de uma vez por todas qual é o fim de um filho desobediente. É ser apedrejado lá na praça. O que Deus está fazendo aqui é dizendo: eu vou lidar com a desobediência, com essa desonra, com a proporção que ela possui. Qual era a proporção que ela possui? Você pode dizer: não, mas pastor, pena de morte para filho desobediente é um exagero. Bem, você precisa entender qual é o conceito que Deus tem da sua autoridade. O problema é que você deixou que a sua autoridade fosse conduzida, regida, normatizada pelo que o mundo diz que você tem de autoridade. O que é que o mundo fez? Tirou a autoridade dos pais. Mas quando nós olhamos para as Escrituras e buscamos qual é a autoridade, nós descobrimos que desonrar os pais equivale a desonrar a Deus. É por isso que a equivalência é de representantes. Os pais são os representantes diretos dentro de casa. Desobedecer aos pais é desobedecer a Deus. Ser rebelde contra os pais era ser rebelde contra Deus. Cometer um praguejar, amaldiçoar o pai, era amaldiçoar a Deus. Por isso que a pena que Deus dá é a mesma pena para a blasfêmia, é a mesma pena para a rebeldia completa, é a pena de morte. Ele está, em outras palavras, dizendo: vocês precisam ensinar os seus filhos para que o bom caminho dos crentes sejam como é a relação deles com Deus. Deus manda e eles obedecem. Como é que deve ser a relação dentro de casa? Diz: os pais mandam e os filhos obedecem. Qualquer tentativa nossa de dar uma suavizada nisso é, na verdade, renegar a autoridade que Deus possui. Porque nós estamos dando em miniatura uma relação que é muito maior. O lar é uma relação em miniatura da relação do povo de Deus com o próprio Deus. Então, quando nós permitimos que os nossos filhos sejam desobedientes, nós estamos, na verdade, pecando contra o Senhor. Nós estamos pecando porque nós não estamos zelando pela autoridade de Deus concedida a nós como pais. Então você pode pensar assim: mas eu amo muito meu filho. Eu não quero ser duro com ele. É bem verdade. Se você prestar atenção, Paulo, quando fala aos Efésios, ele fala dos filhos, mas em seguida ele diz: pais, não provoquem vossos filhos a ira. Tenham cuidado com seus filhos, cuide para que os seus filhos não esmoreçam. É aquela coisa de regras chatas e contraditórias o tempo inteiro. Pais fazem isso porque pais são pecadores. Então o que é que nós costumamos fazer? Nós costumamos dar regras para eles que nós mesmos não cumprimos. Então, quando as regras são injustas, quando nós colocamos regras demais, quando nós não deixamos os filhos decidir algumas coisas por si só, ou tomar decisões por si só, nós estamos extrapolando as regras que Deus mesmo nos deu.
Mas o princípio que ele coloca é: não provoque o filho a ira, crie-o na disciplina e admoestação do Senhor. Esse princípio é importante para que eu entenda de que a minha relação com meu filho não é uma relação de amizade, é uma relação hierárquica. O meu amor para com ele me faz ser uma pessoa que está ao lado dele em todo o tempo. Mas ele precisa entender que o amor dele para comigo tem que ser um amor reverente e respeitoso. Ele não é o meu chapa. Ele não me trata como meu coroa. Ele não me trata como se eu fosse igual a ele. Minha mãe tinha uma frase que era ótima, com certeza vocês ouviram também. Quando ela me chamava e eu dizia lá de trás, que é... Adivinha o que acontecia? Aí ele já vinha. Vem cá, seu cabra. E eu sou lá parceiro seu. E aí dava uma lapada boa para que eu lembrasse o quê? Que ela não era minha parceira. Não sei se vocês já entenderam essa expressão. Mas paraibano tem muito disso. Nós usamos muitas expressões portuguesas e espanholas, a gente nem sabe. Essa expressão é portuguesa, mas por causa do sotaque, eles falavam parceiro, parceiro, parceiro. Aí o que é que eles chamam? A palavra na verdade era parceiro. E aí virou parceiro, por causa do R múltiplo dos portugueses. O que ela estava dizendo em outras palavras é: eu não sou igual a você. Eu não sou seu parceiro. Eu não estou no mesmo nível que você. O meu nível é de autoridades dessa casa e o seu nível é de obediência e submissão a mim. Essa posição é o que a Bíblia ensina. Esse princípio é o princípio que a Bíblia ensina. E é incrível que quando nós tentamos dar uma melhorada nesse processo, na verdade nós pecamos contra o Senhor. Porque nós abrimos mão da autoridade que Ele nos concedeu e suavizamos a autoridade que Ele mesmo tem sobre sua igreja, sobre o seu povo. Porque Ele não vai tratar os nossos filhos diferentes só porque nós ensinamos os nossos filhos que as regras podem ser um pouco mais suavizadas. A relação entre pais e filhos é de um respeito reverente de alguém que possui autoridade. Daí então nós vamos para o modelo divino, que é onde a gente gostaria de ficar mais. Porque com o modelo mundano a gente já viu que Deus ele não é só contra, Ele não só acha feio, é uma ofensa a Ele. O modelo de filho desobediente é uma ofensa à santidade de Deus, é uma ofensa à autoridade divina. Mas quando nós chegamos no modelo bíblico do que vem a ser um pai se relacionando com seus filhos, nós vamos descobrir que essa reverência que se tem para com o Senhor deveria se manifestar também para com os seus pais. Então os filhos têm que aprender a reverenciar a Deus, reverenciando os seus pais. A obediência e a honra que eles devem manifestar está uma atrelada à outra. Se você olhar o que o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 3, sobre os filhos obedecerem, você vai descobrir que ele fala uma coisa que para nós parece até absurdo. É bem verdade que ele dá uma suavizada quando chega aqui em Efésios. Mas vai lá para Colossenses capítulo 3, e você vai ver que ele usa uma expressão bem bonita lá, versículo 20. Ele diz assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Ou seja, em que eu devo obedecer aos meus pais? A resposta dele: em tudo obedeçam aos vossos pais. É terrível ver como os pais criaram para os filhos uma liberdade que a Bíblia não permite. Uma vez um pai chegou para mim e disse que o filho tinha expulsado do quarto porque ele estava olhando a bolsa do filho, porque ele estava desconfiado porque o filho estava trazendo maconha para casa. E o filho o expulsou do quarto, dizendo que o quarto era dele, que ele deveria sair. Eu digo: rapaz, não prestava para mim não, porque eu aprendi no sertão. Eu dava uns chutes nesse cara, colocava ele para fora e dizia: quando você pagar o aluguel, tu volta. Vocês vamos entender de que a casa não pertence a você, rapaz. A casa não pertence a você, moça. A casa pertence aos seus pais. É deles. E eles entram no seu quarto, sabe quanto? Quando eles bem entenderem. Sabe quantas vezes eles podem mexer nas suas coisas? Quantas vezes eles bem
entenderem. Porque enquanto você estiver debaixo do teto deles, você está sob a autoridade completa e irrestrita deles. Então eles dizem a hora que você tem que acordar, eles dizem a hora que você tem que levantar, eles dizem a hora que é o almoço e você tem que almoçar naquele horário, eles dizem a hora que você tem que sair, eles dizem a hora que você tem que voltar, eles dizem como é que você se veste dentro de casa, eles dão as ordens. Um amigo meu, um menino lá da igreja, chegou para mim e fez: pastor, não aguento mais lá em casa, é ordem demais, eu já sou um homem crescido, e o pai me faz chegar em casa de 10 horas. Eu digo: você está certo, você é um homem crescido, crie vergonha, arranje um emprego e vai pagar uma casa para tu. Simples assim. Saia debaixo da aba da saia da sua mãe. Agora você não quer abrir mão do Wi-Fi, não é? Você não quer abrir mão da máquina de lavar deles? Você não quer abrir mão do restaurante que fornece 3 refeições diárias de graça? Então aguenta o tranco. Aprendi com meu pai: quem come do meu feijão, toma do meu cinturão. O princípio que o apóstolo Paulo coloca é: obedeçam em tudo aos seus pais. Sabe por quê? Isso é grato ao Senhor. Deus gosta disso. Por que Deus gosta que a gente obedeça em tudo aos nossos pais? Eles é porque é um reflexo de como eu vou obedecer a Deus. Filhos obedientes aos pais têm uma facilidade enorme para obedecer a Deus, porque eles já tiveram o exemplo e já se acostumaram com o sistema. O apóstolo Paulo dá uma suavizada em Efésios capítulo 6. Ele diz que eles devem ser obedientes, e nesse princípio da obediência, ele estabelece que esses filhos devem obedecer ao Senhor, e olha a expressão que ele usa aqui. Ele diz assim: obedecer ao Senhor, obedecer aos pais no Senhor, porque é justo. E é preciso entender isso aqui. Porque o que ele está colocando é que eu obedeço aos pais por causa de Cristo, para honrar a Cristo. Eu sei que as regras dos pais nem sempre nos parecem justas quando nós somos filhos. Porque de repente todos os nossos amigos estão indo para a festa e adivinha quem é que não vai? Eu não vou. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu me programei com meus amigos para ir para a cidade vizinha. Era meu aniversário. Eu coloquei minha calça nova que minha mãe tinha feito. Porque na minha época a gente tinha calça nova uma vez por ano, lembra? Houve uma época que era assim. Uma vez por ano a gente tinha uma roupa nova que era para usar na festa do padroeiro. Aí eu peguei minha calça nova, branca, botei. Quando eu cheguei na sala, meu pai olhando para mim e fez: onde o senhor pensa que vai? Eu disse: eu vou para Pombal, porque eu marquei com os meus amigos lá e a gente vai conversar um pouco. Ele disse: vai não, pode voltar, vai tirar a roupa. Mas por que eu não vou? Porque eu não quero que você vá, você vai ficar em casa hoje, acabou. Rapaz, para mim foi um desespero, perdeu, foi meu pior aniversário. Eu fiquei estressado, fui para a cama, chorei e reclamei e tal. Naquele dia ele me ensinou que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E que meu dever de obedecer ao Senhor, em muitos momentos, seria uma tortura para o meu coração. E que Deus não ia me dar explicação nenhuma, mas que eu precisava aprender a obedecer também a Deus. É esse princípio que eu preciso ensinar para os meus filhos. E é isso, filhos, que vocês precisam entender. Pode ser que o seu pai seja muito solícito contigo, por isso que precisou vir um sertanejo lá de Pombal para dar essa lapada aqui. Mas aprenda de uma vez por todas. O que o Senhor te conclama é ter uma obediência aos seus pais nos mesmos moldes que você deveria ter para com Deus. Quanto mais servo de Cristo nós formos, mais harmoniosa será a nossa relação com os nossos filhos. Porque os nossos filhos, quanto mais servos de Deus eles forem, mais próximos eles estarão do desejo de agradar a Deus. E quando eles quiserem agradar a Deus, a forma mais direta que eles vão encontrar para agradar a Deus é obedecendo aos seus pais. Obedecendo aos seus pais. Eu preciso entender então agora, além disso, que a obediência aos pais é um reflexo da minha reverência para com Deus.
E isso é importante porque Paulo diz aqui, é que obedecer aos pais é para ser feito porque isso é justo. E esse princípio do que seja justo é porque isso é a atitude correta que Deus espera. Então, o que é que Deus espera dos filhos? A resposta: Deus espera que os filhos sejam obedientes aos pais. É isso que Ele espera. Paulo diz: se você quiser agradar a Deus, para de ensaiar na igreja e começa a obedecer os pais. Para de tentar achar que vai ser o maior evangelista do mundo quando desobedece e desonra os pais. Ninguém faz a obra de Deus tendo um princípio tão básico de desobediência aos pais como arcabouço. Não é possível isso. Então, minha reverência para com Deus se expressa quando eu sou obediente aos meus pais. O que Deus diz é justo. E quando eu faço o que Deus diz, eu estou agindo de forma justa. Essa ação divina em produzir a justiça. Porque mesmo que uma coisa para nós seja esquisita, mas que Deus diga que é justo, adivinha o que é que se torna? Se torna justo só porque Deus disse. Eu me torno então obediente aos meus pais e não desobedientes, porque Deus me mandou e isso é justo. A ênfase de Paulo então está no fato de que tal obediência é justa, ela corrobora exatamente com o mandamento divino. E é por isso que Paulo cita o mandamento agora nos versículos 2 e 3. Esse mandamento divino agora aparece para nos mostrar que Deus estabelece a honra aos pais num patamar tão alto que está do lado de: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos. Isso aí vale ou não vale? Vale. É óbvio que está valendo. Esses mandamentos estão valendo. Mas eu quero que você me diga, qual é o primeiro mandamento que abre a segunda tábua? Eu sei que reformados sabem decorar os mandamentos. Qual é o primeiro mandamento que abre a segunda tábua? Adivinha? Honra teu pai e a tua mãe. Não é nenhum outro. Ele colocou dentro do decálogo. E quando ele colocou dentro do decálogo, a obediência aos pais, ele é para ser feito porque Deus é Deus, mas ela se torna agora um dever, uma obrigação tão séria, mas tão grave, que os filhos de nossas igrejas deveriam saber de que esse pecado é passível de disciplina. Já parou para pensar nisso? Nós costumamos pensar em disciplina quando alguém rouba. Nós pensamos em disciplina quando alguém adultera na igreja. A gente chama o camarada de disciplina. Eu não sei como funciona na igreja reformada, mas na igreja presbiteriana se monta um tribunal, se julga esse camarada, se o declara culpado, se afasta da Santa Ceia, ele fica por alguns meses sem ceiar, sendo examinado para ver se ele realmente se arrependeu do seu pecado. Mas tem um bocado de filho desobediente aos pais na igreja. O que é que a gente faz com eles? Fulano é difícil, né? Fulano é difícil. Quando na verdade, o princípio bíblico é que ele está quebrando um mandamento do Senhor. O Senhor disse que eles deveriam obedecer aos pais. E é isso que é importante. Não é obedecer um em detrimento do outro, porque isso geralmente acontece. Coitado da mãe fica se esgoelando o dia todinho dando ordens. E o que é que os meninos fazem? Dizem para mim, obedece na hora, não é? Nada. Aí ela usa o argumento da autoridade. Sabe qual é o argumento da autoridade? Vou chamar teu pai. Aí o pai lá dentro: menino, ele não quer que eu interrompa o jogo dele. Menino, faz o que tua mãe está mandando aí. Aí vai lá, o menino faz. O que o pai na verdade deveria fazer quando a mãe pede esse socorro não era dizer: menino, faça o que sua mãe está mandando, porque ele está todo orgulhoso dizendo: ele me obedece, mas não obedece a ela. Mas quando ele desobedece à mãe, ele cometeu o mesmo pecado que se estivesse desobedecendo ao pai. É o mesmo pecado. Lá em casa geralmente eu faço assim: dou uma chamadinha para perto de mim e diz: olha, sua mãe mandou fazer isso, não foi? Foi. Se ela precisar mandar de novo, eu vou bater em você. Então você já sabe o que vai acontecer agora. Se ela precisar te dar uma segunda ordem, vá lá. Porque aí ele entendeu o seguinte:
que quem está dando a ordem não sou eu só estou dando uma ameaça. A ordem já foi dada. Quem deu a ordem? A mãe dele deu a ordem. Esse princípio, então, de honrar pai e mãe, não difere o pai da mãe. A honra é para os dois. Quando eu estava ficando adolescente, não cresci muito, mas cresci bastante. Se você olhar para minha mãe tem 1,5 m. Aí eu cheguei todo orgulhoso perto dela, cheguei, encostei assim, e aí baixinha, passei de tu, não foi? Mais alto que tu. Ela olhou para mim e fez: mas a parte que passou de mim é podre. Resolveu o problema na hora. Não interessa o tamanho. A barba bate na canela, ela dizia. A barba bate na canela, mas o couro come nas costas. Esse princípio é importante, que não interessa se é um rapaz, a mãe ainda é autoridade sobre ele. Obediência, honrar os pais, é acatar a forma como eles dirigem a sua vida. Essa direção da vida, essa honra, não faz distinção entre pai e mãe. E outro princípio que é bem importante aqui para a gente destacar é isso aqui. Que como mandamento do Senhor, a ordem divina de honrar, de obedecer aos pais, não tem prazo de validade. Você vai ouvir muito jovem dizendo isso. Veja a hora de fazer 18 anos. Porque quando eu fizer 18 anos eu vou ser dono do meu nariz. Leve do engano, meu filho, porque não existe maioridade, não existe independência da autoridade dos seus pais. Quando você casar, você vai produzir um reinozinho paralelo, onde você comanda e onde os seus pais não devem interferir. Mas quanto a você, eles ainda podem te dar uma prensa. Eu casei num sábado. Domingo de manhã eu estava na igreja para me despedir dos meus pais porque ia embora. Minha mãe me chamou no canto, olhou para mim e fez: você casou. Você sabe muito bem quem é ela. Você conhece os defeitos dela. Escuta o que eu vou te dizer agora. Na nossa família ninguém se separa. Faça por onde viver com ela agora. Respeite e cuide dela. Uma vez minha mãe estava na minha casa, já alguns anos depois, eu já casado, e por algum motivo eu comecei uma discussão com minha esposa. E eu fui ríspido com ela. Minha esposa saiu chateada. E eu fiquei lá, todo macho, né? Bravo. Botei ela no lugar dela. Tá, chegou minha mãe e fez: foi isso que tu fez. Seu pai não era crente, nunca me tratou assim. Como é que tu está tratando sua esposa assim? Pá. Eita Jesus, uma surra cantada a essa altura do campeonato é difícil. Ela chegou e me colocou no lugar, dizendo: não é assim que um marido trata uma esposa. Vá lá e converse com ela. Veja, não interessa se eu era um homem casado, não interessa se eu tinha filhos, não interessa se eu era um pastor, ela ainda manda em mim. A autoridade dos pais não se encerra quando você fica adulto. Ela permanece. A ordem divina é que os pais continuam exercendo a autoridade até o dia em que eles morrerem. E no dia que eles morrerem, você guarda as lições dele para honrar o nome que eles deixaram. Você vai passar o resto da sua vida honrando seus pais. É esse o princípio bíblico. Eu preciso entender então agora de que Jesus estabelece essa honra, honrar os pais de forma muito clara. O ato de casar é muito antigo. Ele está lá em Gênesis capítulo número 2. Deixar pai e mãe, construir um lar. Mas vejam, esse abandono da casa dos pais não implica em abandono dos pais. E aí entra um aspecto que eu gostaria de conversar com os filhos sobre o papel deles em honrar os pais. Honrar pai não é só dizer: tá certo pai, bença mãe. Mas honrar pai diz respeito ao sustento que você deve dar para os seus pais. Isso aqui é importante.
Porque os pais estão tudo desesperados, aperreados por causa do INSS que está quebrando e não sabe como é que vai se aposentar. Mas pelas escrituras não existe previsão de INSS, já viu? Você já viu Moisés lá na fila do INSS tentando tirar a aposentadoria dele? Morreu com 120 e não tinha aposentadoria. Qual é o princípio? O princípio bíblico é que a aposentadoria de pais são filhos. Que os filhos têm o dever de cuidar dos seus pais financeiramente, amorosamente, fisicamente, para o resto da vida deles. Então eu preciso que os irmãos entendam de que desobedecer a esse princípio é desobedecer ao próprio Deus, porque Cristo chega e diz, ok, vai deixar pai e mãe se unir à sua mulher, mas quando você se torna um homem casado, isso não tira de você a responsabilidade de cuidar dos seus pais na velhice deles. Então não é cuidar mandando para o asilo, porque você não pode simplesmente abandonar o seu pai numa casa qualquer. Porque você precisa estar do lado deles, até o dia que eles morrerem, como eles estiveram do seu lado, enquanto você fazia cocô na roupa, enquanto você não conseguia comer, você vai ter que fazer as mesmas coisas em retribuição pelo que ele fez por você. Fizeram uma reportagem um tempo desse num asilo lá em Recife, chique. Você tem uma ideia, o asilo fica em Boa Viagem, pertinho da praia. Foi o NETV fazer a entrevista. Qual foi o erro deles? Resolveram entrevistar os velhinhos. Quando estava entrevistando os donos da clínica, estava lindo. Aqui é um lugar maravilhoso, um lugar arborizado. Eles têm refeições, eles têm tratamento, eles têm passeio, tal. Aí tinha uma velhinha muito chique, de óculos, com colar de pérola, que com certeza não era falso, sentada toda maquiada numa cadeira, muito bem elegante. Aí resolveram entrevistar a velhinha. Aí chegaram a dizer, que lugar lindo, esse lugar maravilhoso, não é, senhora? Fez, não, isso aqui é o inferno. Meus filhos me largaram aqui, nunca mais apareceram. Eles me depositaram aqui. Eu não vejo mais meus netos, eu não vejo mais meus bisnetos. Eles não vêm aqui. Ah, mas hoje, obrigado, tia. Obrigado. Ou seja, ela não interessa se o lugar é bom. Ela tem filhos que não a honram. Esse princípio, então, era muito usado naquela época de Cristo. Eles usavam um princípio que eles chamavam de Corban. Não, todos os meus bens eu dediquei ao Senhor. Tipo alguns crentes fazem, colocam no carro assim, propriedade exclusiva de Jesus. Só quem anda é eu, não dou carona para ninguém, mas é propriedade de Jesus. Eles faziam isso com os bens deles. Eles diziam, tudo que eu tenho é para Deus. Aí quando o pessoal chegar e dizer, seu pai está passando necessidade, não posso ajudar. Não posso ajudar porque todos os meus bens eu dediquei ao Senhor. E eu não posso retirar do Senhor para dar para mais alguém. Então é tudo do Senhor. O Senhor chega e desmascara a hipocrisia deles, dizendo que o que eles estavam fazendo é porque eles estavam obedecendo um mandamento menor em detrimento do mandamento maior. A oferta que eles estavam dando para Deus não valia nada, porque eles estavam desobedecendo um dos 10 mandamentos. Honrar pai e mãe é sustentar pai e mãe também. Então seu papel é sustentá-los emocionalmente, sustentá-los fisicamente e em algumas situações sustentá-los financeiramente, quando é necessário. Além disso, nós temos que entender que nós honramos a Deus e temos uma promessa do Senhor Jesus Cristo. E isso aqui é fantástico, porque Paulo pega dois textos, o texto de Êxodo 20 e de Deuteronômio capítulo 5, e mistura os dois. Se você for pegar lá, quer ver? Dá uma olhada comigo nesses dois textos. Primeiro, Êxodo 20, está lá, versículo 12, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aí o que é que Paulo faz com esse versículo? Ele tira a parte final do versículo, notou? Porque a ordem era especificamente para a terra prometida que eles estavam entrando. Aí Paulo tira essa parte final do versículo. E aí então ele pega esse outro texto de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, que é a repetição desse mesmo mandamento. Mas lá tem uma outra parte. 5, versículo 16. Lá diz assim: honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias
e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Notou que tem um acréscimo? Qual é a parte que tem de acréscimo aqui? Para que te vá bem. Paulo pega os dois mandamentos, tira a parte de um, encaixa o outro, monta e chega aqui em Efésios e diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ele não está dizendo que você vai viver muito se você honrar o Senhor. Esse mandamento não está necessariamente dizendo que você vai viver muito, porque nós sabemos que existem bons filhos que morrem cedo. Então não é uma questão de que o filho vai viver muito se for obediente. Não significa também que se for desobediente vai viver pouco. Pode ser que vai viver 100 anos aí. Mas o que ele está mostrando aqui é de que a bênção do Senhor não estando sobre alguém, viver pouco é uma bênção e viver muito é um sofrimento. Meu pai tinha um ditado dizendo que para ter uma vida de cachorro, 15 anos já é o suficiente. O princípio dele era: não precisa viver muito, se for para viver sofrendo, vivendo pouco é melhor. O princípio que ele coloca aqui é: não interessa quantos anos, você vai ter uma vida melhor. Como é que esse princípio se aplica? É que uma vez sendo obediente, os nossos caminhos estarão muito mais claros diante dos nossos olhos. E aí então eu vou caminhar nos caminhos do Senhor e vou prolongar a minha vida de forma muito mais clara e muito mais eficiente. Nós devemos honrar então em Cristo por esse princípio, e que não é uma questão de vida longa, mas é para que a gente viva bem e no final a gente não perca a nossa oportunidade de salvação. Porque não adianta viver muito e no final não ter paz e ainda perder eternamente a vida. E eu ajeitei esse negócio, ficou tudo invertido, mas faz parte. O que era para andar ficou parado, o que era para parar ficou andando, então vamos lá. O outro princípio que a gente vai ver aqui então é que nós vivemos numa época em que a autodisciplina e respeito a autoridades são desdenhados. Hoje nossa sociedade simplesmente ri quando você fala em obediência. E esses princípios para os crentes não são negociáveis. O Senhor nos chama para ser obedientes às autoridades. E a primeira autoridade que nós encontramos é os nossos pais. Então nós não absorvemos o conceito do mundo, da desobediência, que isso é normal, que isso é comum. Para filhos de crentes, a desobediência dos filhos não é só uma questão de falta de educação. Para nós é muito mais sério. Para nós, desobediência aos pais é pecado. É pecado. É ofensa direta a Deus. Então os filhos precisam aprender a honrar os seus pais. Os filhos precisam ser disciplinados nesse sentido, porque se eles forem indisciplinados, se eles forem entregues a si mesmos, eles mesmos vão se destruir. E quando os filhos são entregues a si mesmos, e eles não são obedientes aos pais, a nação inteira entra em ruína. Quer ver? A gente tem policial aqui. As pessoas obedecem policial como obedeciam no passado. Como é que se trata com o moleque hoje? É difícil? O moleque coloca a mão na cara do policial lá em Recife. Aí quando chega com o telefone no ouvido, a mãe: porque meu menino, seu menino tentou bater no policial, ele apanhou pouco na rua, ele deveria ter apanhado pelos 15 anos que você não bateu nele. Era isso que ele deveria ter levado lá na rua. Porque o princípio é: quando nós não temos obediência aos pais em casa, a sociedade rui por ausência de autoridade. Ninguém reconhece a autoridade. Sabe por que os professores estão sofrendo em sala de aula? Sabe por quê? Mudança de papel dentro de casa. Os pais não são mais disciplinadores, os filhos não são mais obedientes, eles não reconhecem a autoridade de ninguém. Quando chega em sala de aula, quem é o professor? Funcionário do meu pai, que meu pai paga para ele me dar aulas. Ele é meu subalterno. Na minha época, camarada fosse levantar, tinha Dona Jacira. Dona Jacira era fogo. Dona Jacira tinha uma palmatória que eu ainda me lembro da cor da palmatória. Dona Jacira uma vez foi me tomar a tabuada. Venha, dizia a tabuada. Eu fui. Dona Jacira pegou minha mão, bateu no chão aqui e fez: agora diga de cabeça. Era desse jeito. E aí a gente
E se chegasse uma queixa em casa, a surra era de lascar. Então já era a gente chegar tudo quietinho. Porque se a professora reclamasse, a gente estava em maus lençóis. Porque o princípio da obediência aos pais era obedecido. Então, filhos, hoje a gente está direcionado basicamente a vocês. Obedeçam ao Senhor. Sejam servos fiéis ao Senhor. Como vocês vão fazer isso? Obedeçam e honrem os seus pais. Eles são os representantes de Deus na sua casa. Eles são aqueles que Deus colocou para te conduzir e te gerir a vida. Submeta-se à vontade deles. Mesmo que te pareça injusto em alguns momentos, submeta-se à vontade dele por amor ao Senhor, por causa de Cristo. Honre os seus pais, honre a memória dos seus pais e ajudem os seus pais em tudo que eles necessitam agora, e quando você ficar mais velho, ainda obedece, ainda honra e agora sustenta os seus pais também. Pai de crente não passa necessidade, porque eles são gratos a Deus pelos pais que tiveram e supre as necessidades dos pais sem os pais precisarem ficar em fila do SUS. Os filhos fazem isso por eles. Que Deus nos ajude a sermos filhos obedientes. Eu ainda tenho pais, então eu ainda estou debaixo das pancadas que ela pode me dar ainda. Meu pai o Senhor já levou para si, mas minha mãe ainda está lá me dando umas broncas. Que Deus os abençoe.